A Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil, do Bruno Paes Manso e da Camila Nunes Dias. E eu acho que esse livro, se temos que entender o Brasil, temos que passar por ele. A sociedade brasileira que a gente vive, ela é acho que mesmo a realidade da classe média, né, ela é uma bolha, assim, né? Ele vai falar da presença do PCC na Vila Madalena, assim, que lá existe um cara do PCC que é o cara que comanda aquele lugar, e como ele vai falar, assim, tipo, da presença do PCC na nossa sociedade, como como um agente da construção social tão comum quanto as outras instituições, né? O PCC, ele é um partido hoje? Não, então ele tem uma coisa interessante assim, acho que leiam um livro, vocês vão entender muito melhor do que a minha explicação aqui, mas que ele fala sobre como a origem do PCC ali em 93, surgiu, né, depois do massacre do Carandiru, surgiu nos anos 90, ele vai surgir como uma ferramenta política de denúncia do horror das prisões. Então uma certa organização mesmo, assim, um sindicato, um partido que vai dizer assim, olha, a gente está aqui para defender as questões dos presos, né? Mas ele se mistura, e o livro vai falando um pouco sobre isso, como ele é absolutamente, tem esses dois lados, um lado político, que também que era defendido sobretudo no começo da sua criação, e um lado econômico, de como ele funciona como quase uma associação sobretudo traficantes, mas não só, né? Então tem desmanches ligados, traficantes, como ele funciona como essa estrutura econômica e essa estrutura política. Então ele vai relatar desde momentos que todos os presos são orientados a escrever denunciando os horrores das prisões, até vai descrever a estrutura econômica desse partido, dessa associação, né? Tem até aquele outro livro que a gente está discutindo que vai falar sobre como ele deve ser encarado mais como uma espécie, não uma espécie, mas uma estrutura semelhante à da maçonaria e não como uma empresa, né? É isso, o cara que tem o desmanche e o cara que é traficante, eles não estão necessariamente negociando juntos, mas eles estão vivendo sobre um certo código de conduta e respeitando os seus pares. E aí ele vai falar, então para mim assim, o mais forte é como ele vai falar assim, da presença dessa figura, desse agente social chamado PCC, nas regras que a gente vive, sobretudo aqui em São Paulo, mas não só, porque ele está falando da expansão do PCC no Brasil e no mundo, né? Como ele vai mandar apaziguar algumas questões em alguns lugares, ou ele vai impor uma lei em determinado lugar. Então vai citar, por exemplo, uma situação que dois garotos que estavam assaltando foram linchados e foi filmado. E aí aquilo vai ser repreendido porque não se podia ter linchado aqueles garotos sem autorização. Aquele tipo de violência não era permitido. Então a pessoa que filmou perde um dedo. A pessoa que um traficante que estava ali e é ouvida a voz dele no vídeo, ou seja, ele estava presenciando aqui, ele não interviu, não proibiu aquilo, ele vai ser expulso. Então assim, uma série de punições as pessoas que vão viver sob essa lei paralela, assim. Então, então vai descrever agentes aqui que estão na história, na narrativa, que às vezes ligados ou não ao PC, que estão absolutamente entranhados no mundo político. E aí, ao fim do livro, acho que a maior conclusão que se chega é falar assim, como a guerra ela é absolutamente inútil, porque só fortalece o mundo do crime, né? Como a prisão de segunda instância só fortalece, só vai mandar mais encarceramento em massa, e quando a verdade a questão de uma distribuição social, a questão de um projeto político, de um bem-estar de uma população, não passa pelo combate às drogas como guerra, né? Como esse modelo está absolutamente falido, como o modelo atual só alimenta e vive de uma certa hipocrisia. No final do livro eu fico me perguntando por que, né? As drogas não são legalizadas se há consumo, porque no final é meio isso, assim, e é um pouco... A guerra contra as drogas é lucrativa para a própria indústria das drogas, é isso? O tráfico lucra com a guerra contra as drogas?
Eu acho que me parece assim, não sei se lucra diretamente como financiamento, mas é isso, né? Quando você encarcera pequenos traficantes, você coloca mais gente sobre uma égide de uma outra lei. É muito louco, você fica pensando assim, tá, então é um outro sistema de mundo dentro de um país. E isso pra mim, isso pra mim é um pouco assim chocante. Porque eu não acho que choca no sentido, eu não sabia que isso existia, mas de falar assim, o quanto é imbricado, o quanto é complexo, o quanto é dicotômico, o quanto não é um vilão. Sabe, o mundo é um pouco mais complexo que isso. É horrível as coisas que se faz aqui, mas é uma coisa também horrível que estamos sujeitos muito presos no Brasil. Então é de fato uma guerra, né? É uma guerra entre dois ideais de mundo. E você tem nas extremidades assim uma população, sobretudo a população que vive nas favelas, pagando o preço disso. Das piores formas possíveis. Então a guerra é um livro importante para se entender o Brasil.